O Joaquim Jorge é um piloto polivalente, porque de facto, independentemente da qualidade do seu automóvel, faz tempos notáveis, quer em terra, quer em alcatrão. Isso que define de facto a sua garra. Estou absolutamente convencido de que vai ser sempre um osso difícil de roer para os restantes que pretendam, a nível de campeonato, conseguir ultrapassá-lo. Tem uma máquina notável e isso implica que carro e piloto torna-se, o que é agradável, mas torna-se difícil conseguir destornar às vezes. Nuno Ramalho, ou melhor, Paulo Ramalho, aqui a terminar a prova. E há pouco dizias que o Joaquim Jorge conduz, quer em terra, quer em asfalto, da maneira que conduz e com o tipo de condução espetacular que faz, parece que conduz sempre em terra. Sim, um pouco... Sabes que estes carros de tração atrás, as pessoas hoje, aqui passou ele, na parte final, por razões... E mais no segundo lugar. Exatamente, por razões de várias ordem. Os automóveis hoje são todos de tração à frente, a gente no cotidiano guia carros de tração à frente. Portanto, também admito que espontaneamente conduzir este Scorpio, um carro com a força que tem, com tração atrás, hoje há muito poucos carros de tração atrás, implique algum prazer de conduzir também dessa maneira. É evidente que sofre no sentido de perder tempo, mas dá pelo que gosta e pelo que vibra. Estamos a ver Mário Silva, no Opel 1904 SR, piloto que na primeira subida ficou bem lá para trás na classificação. José Carlos Fernandes, também um piloto de Braga, com BMW 2002 TI. Fazer o quarto lugar, para já, porque ainda faltam subimentos. Mais um Cooper S. Este já é um carro pós-histórico, na medida em que, como sabes, a diferença entre os históricos e os pós-históricos tem a ver também com um problema de segurança, problema de pneus. Estes carros dos históricos são conduzidos com os pneus radiais, os pneus antigos, mistos, que são conduzidos quer em chuva, quer em seco. Com certeza que há pilotos que pretendem meter isto, pôr os carros com mais seguranças, meter-lhe outros tipos de pneus, então passam-nos para os históricos e então já podem meter slicks. Que lhes vem dar, que é o caso deste, as pessoas não estão a ver bem, mas que lhes vem dar bastante mais segurança e, portanto, podem arriscar um pouco mais. Aliás, muitos destes carros, certamente, que ainda te lembras de os ver correr. Lembra-me, e aqui, aproveitando, porque acho que nunca é tarde para lembrar, onde o nosso líder nacional, ex-líder, que Deus o tenha em bom lugar, que César Torres conduziu com Fernando Batista, com Rui Mário Silva, com Mário Gonçalves, com muitos outros. Foi nestas barqueirazinhas pequeninas. Jean Pai também. Jean, sim, muitos, Heitor de Moraes, que fizeram crescer o automobilismo nacional ao ponto de termos as provas que temos hoje. E de facto eram pilotos, são alguns, hoje ex-pilotos, dirigentes, que fizeram vibrar em Vila Real, em Vila de Conde, o público. Depois, por razões óbvias, Vila Real desapareceu, o que eu lamento. Era o circuito de quem tinha mais coração, porque a Vila Real, se conduzida, de facto, uma cidade de forte coração, coisas que em Gíria, uma situação da Travessadela, mas como dizíamos, fizeram vibrar emoções muito fortes em Vila de Conde. Aliás, Vila de Conde ainda é um circuito que tem um carisma muito difícil de atingir pelos restantes circuitos nacionais. É um circuito em que o público está muito perto dos carros, é um circuito em que tudo está muito perto, inclusive os carros estão muito perto uns dos outros. Mas Vila de Conde é tradição, eu acho que a tradição, hoje há a tradição de tudo, não vamos falar de barrancos, mas há a tradição de tudo. Eu acho que Vila de Conde faz parte da tradição dos pilotos nacionais. Mónaco é Mónaco, e eu gostaria de saber se há coragem de terminar Mónaco. Mónaco pode meter mais uma carga de cifrões e as coisas rolam. Portanto, Vila de Conde, eu entendo que pode haver consequências desagradáveis para alguns governantes, mas Vila de Conde é Vila de Conde. Eu deixei esta imagem, como apaixonado pelos automóveis. Vila Real desapareceu do mapa dos automóveis, não se fala muito. E no dia em que não se falar de automóveis em Vila de Conde, desaparece Vila de Conde. Isto é que é a verdade, e os nossos homens que interpretem o que eu quero dizer. De qualquer das maneiras, Falperra é Falperra, Braga é Braga, e nós estamos na Europa, estamos a demonstrar a capacidade do nosso país, esta beleza, este sol. Isto tudo são fatores que contribuem. Nós temos aqui um lote de estrangeiros que estão radiantes. Felizmente que tudo está a correr bem, desde o policiamento, as coisas até agora. Repara, estamos a anunciar isto com o risco de poder suceder qualquer problema. Aqui está o Porsche de Carlos Rodrigues.
Não, o Júlio Guedes, que é igual, mas este é um homem de Aveiro que está a conduzir também muito bem, esperemos, de maneira a que... Foi o quinto na primeira subida e agora um triunfo de Almeida. Quando se começou a falar dos overdragens, foi estes os carros que trouxeram os overdragens, que era uma quinta velocidade. Uma desmultiplicação final à saída da caixa, lhes dava mais uns quilómetros por hora. Júlio Guedes é um homem que militou nos automóveis há uns largos anos esta parte, no troféu comigo, no troféu Mini, se as pessoas se lembram. Abandonou os automóveis e invertou agora exatamente nos clássicos e vem muito bem preparado, com um bonito Porsche e com muita potência. Vamos lá ver o tempo. De qualquer maneira, são sempre uns carros que mesmo devagar são muito difíceis. Sim. Reparem neste Cooper S, ou Morris Cooper, Há pouco falavas da questão de que o desporto automóvel põe as localidades no mapa e um claro exemplo disso é o Rally de Portugal. Conseguiu colocar Faf, por exemplo, com o salto à Lameirinha no mapa mundial, não só de rallies. Exatamente. Em todas as spots publicitários automobilísticos nacionais e internacionais e super internacionais, não há dúvida que o salto é sempre de fora. E as marcas aproveitam os seus carros para fazerem isso. Estamos agora aqui a ver José Carneiro, é um dos pilotos de top destes pequenos carros. Um dos pilotos que por vezes quase consegue fazer milagres ao debater-se com carros mais potentes e ao terminar à frente. Conduzir muito bem, a aproveitar as linhas todas, exatamente. Uma derrapagem controlada, uma derrapagem não é correto, um escorregamento, um deslizamento muito bem controlado, vai à linha branca, vai ao outro lado. Aqui foi pena, podia ter aberto um bocadinho mais a condução, se calhar ganhava umas décimas, mas conduzir, perfeito, um pequeno toquezinho na direção para corrigir qualquer coisa, e aí está aí. Mas creio que o carro venha a falhar, exato, nós aqui apercebemos um pouco mais. Lá vem Júlio Guedes, já na parte final. Mas a levantar o pé e aquela suspensão a acusar o toque. A travagem bastante forte, escalável. Exato. Umas correçõezinhas futuras. Talvez a adrenalina não tenha subido toda a cabeça, mas ainda é preciso, de maneira a que haja mais coragem para continuar. A primeira, julgo que é a primeira ou segunda prova que faz. A primeira prova que ele fez nos últimos tempos. Mais um piloto de Braga, Luís Oliveira. Luís Oliveira é um homem que também anda em rallies, nos clássicos. Tem guiado sempre com Opes. Conduz muito bem. Aqui é um Cooper, outro Cooper S. Dor Martins, creio eu. Se repararem, portanto, também com uma condução semelhante à anterior, a aproveitar exatamente a estrada toda. Com uma posição de mãos mais... mas muito bem corrigido. Muito bem corrigido. Reparem que estes carros são tração à frente, como sabem, e com muita força. E isso implica que às vezes haja algum cuidado. Não, às vezes os braços têm que estar bem seguros, bem, com alguma preparação física, porque aquilo dá uma pancada muito forte dentro do carro. E se não houver, às vezes, um bocadinho de capacidade física, pode se tornar... Principalmente porque neste tempo as direções assistidas eram uma coisa de ficção científica. Exatamente, não havia, não é? Isto são eixos rígidos, quase. Estamos agora a ver a Zenha da Rocha com Fiat 124. Está na zona da chicana, da Falpeta. Vamos um carro bastante mais grande. Aqui vemos Luís Oliveira com uma condução exatamente a um homem de rally, sabe perfeitamente deslizar. Um deslizamento bonito do e esperemos o seu realizador. Isto é o jovem carro mais jovem, o Fiat 127. Tem uma aptidão, faz muito barulho. Era Cândido Espinha que terminava a prova. Está ele a fazer uma condução com correções no volante para segurar e fazer a linha. Este é um BMW. Desculpa, Pedro, isto é um TI, já muito bem aproveitado. Um motor bastante melhorado. E aqui mais um carro mítico do desporto daqui de há uns anos atrás, o Datsun 1200, que tão belas provas dava durante o troféu Datsun. Foi os responsáveis pelo crescimento do automobilismo e a proliferação, honra seja feita à Datsun, à altura, Nissan hoje. Foi uma escola de condução, pilotos como Joaquim Santos passaram por lá. Todos, Pedro Cortés e muitos outros que passaram por lá, porque o Santinho Mendes,
Foi um troféu notável que veio, de facto, dar chicotada psicológica. Honra seja feita. E depois deu este parque automóvel de troféus que existe agora. Sem dúvida que foi. A British Leyland também com os minis, mas creio que, em primeiro de tudo, foi O troféu da foi do Sobrado. Não esquecendo os pop crosses, com certeza, mas foi nessa época. Manuel Nunes. Zenha da Rocha a terminar a prova. Um pequeno pormenor que acho interessante. Isto aqui é um SAB muito antigo, que é Álvaro Parenda que o conduz. Ele corre exatamente, se reparar sem qualquer tipo de publicidade, a não ser ao Campeonato do Mundo de Karting, publicidade obrigatória. É um carro com uma configuração muito géneres, na medida em que é um modelo que não frequentou muito em Portugal. Está aqui presente por uma paixão aos automóveis. Com certeza que a preocupação não é o tempo. Abel Soares com um mau final, Mas... o carro completamente a falhar e a passar muito devagar pela meta. Estamos a falar do Saab de Júlio Parente e, entretanto, mais um BMW 2002. Já com algumas alterações na carroceria. Sim, na prova anterior, creio. Rodrigo da Silva. Rodrigo da Silva. Os Gaels ali bem marcados, mas alguma fita cola também. Mas já... está a deitar um fuminho que não é muito saudável. Este Datsun bem corrigido, com uns toquecitos de correção, mas que faz lembrar provas e que também apareceram dados nos ralis na época, também extremamente bem guiados, como disseste muito bem, pelo Joaquim Santos e outros. Está a terminar o Datsun. Ui, que é isto? Talvez alguma visão lateral tivesse prejudicado. Um erro, isto é um erro de condução. Exagero. Talvez por causa do braço estar encostado ao vidro. O carro saiu muito de frente no final, saiu completamente trancado. Isto é mal guiado. Um patriota, um homem dos clássicos, faz provas internacionais com a nossa bandeira. Frequentador de algumas provas aqui em Espanha. Manuel Nunes a terminar a prova também. Mais um BMW muito bem preparado. Este carro era um carro do Parque Automóvel de Lisboa, que era guiado, de momento não me lembro do nome, o ano passado, por... Peço desculpa, mas não me lembro. Talvez fosse o carro de Pedro Vera Cruz. Exatamente, o carro de Pedro Vera Cruz, que agora foi vendido. Carro muito bem, não este, um vermelho. Aliás, os BMW são os carros que estão em força neste campeonato, porque, ou melhor, graças aos esforços do importador nacional, que apostou numa promoção para os 2002 e os frutos estão-se a ver pela quantidade de pilotos que optaram por estes carros. E se as pessoas repararem no pormenor, fazer um campeonato de clássicos ou de ralis, não é bastante mais caro, mas o campeonato de clássicos de rampas, com uma outra prova de circuitos, se repararem, todos eles têm matrícula. São carros que circulam naturalmente nas estradas. Não há buracos, não digo constantemente. Lá está o SAB, que será com uma velocidade muito lenta, com os tais pneus radiais, não slicks, o que implica, portanto, uma velocidade reduzida. Este era um carro com motor V4, um motor bastante desenvolvido para a época. Exato. Tinha já umas linhas aerodinâmicas, não sei se naquela altura a preocupação devia ser importante como hoje, não é? Mas, de qualquer das maneiras, tem de facto uma configuração diferente do que estamos habituados. Mas, como lhe digo, são pessoas que, a nível de campeonatos, que quem tiver carros pode aparecer para este tipo de provas, porque não faz uma época cara, não faz uma época difícil, na medida em que o campeonato de clássicos é bastante mais reduzido. Troféu, de marcas ou qualquer outro tipo de prova. As marcas também participam, e tu me disseste muito bem, no caso dos BMW, creio que eles têm uma coparticipação de vários tipos de ordens, desde o custo, já tiveram, talvez, então,